O que nós queremos fazer com esse cálculo é mostrar a maneira como nós vamos fazer a circulação de um vetor ao longo de uma reta que esteja disposta no espaço tridimensional no sistema de coordenadas cartesiano. Mas para poder fazer essa circulação desse vetor ou dessa função vetorial ao longo de uma reta, é necessário que a gente faça uma parametrização em função de uma variável t, que vai valer, o t varia de 0 a 1, e quando a gente faz essa parametrização, significa que nós vamos de um ponto inicial em x até um ponto final em x, ou seria x1 até um x2, nós iríamos de um ponto inicial, ou seja, nós iríamos do ponto inicial P1, nesse caso aqui especificamente, que nós temos, por exemplo, 7. Cadê? Nós temos aqui o ponto inicial 7 em x, 0, y0, 3 e x0, 1, ou z0, 1. Então, 7, 3, 1, x0, y0, z0. E essa reta vai até o ponto P2, que vale 4, menos 2 e 6, ou seja, x2 seria o ponto final, x final valeria 4, o y final valeria menos 2 e o z final valeria 6. Então nós vamos criar uma reta parametrizada em t, de maneira que a gente consiga fazer com que x, y, z varie ao longo desse intervalo. Então, para que a gente possa fazer essa curva parametrizada, nós temos que inicialmente considerar esse vetor P1, P2, ou seja, que vai de P1 até P2, que seria uma função P2 menos P1, ou R, ou seja, iria da origem até o ponto P2 e um outro vetor indo da origem até o ponto P1. Então, nós teríamos justamente isso. PQ, P1, P2, o vetor, nós iríamos ao ponto final, 4 menos 2 e 6, menos o ponto inicial, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3 e 1, iria até o ponto final, 4, menos 2 e 6. Então, fazendo essa relação, 4 menos 2, 6, menos o ponto 7, 3 i, nós teríamos 4 menos 7 no sentido i, mais menos 2 menos 3 no sentido j, mais 6 menos 1 no sentido k. Então, nosso vetor seria um vetor P1, P2, menos 3i, menos 5j, mais 5k. Então, aqui menos 3i, menos 5j, mais 5k. E aí vamos imaginar, a gente vai substituir como se esse vetor fosse um vetor genérico, em V1 no sentido i, mais um V2 no sentido j, mais um V3 no sentido k. No sentido k. Então, e vamos fazer o seguinte, para fazer essa normatização, nós vamos ter que considerar o ponto inicial P1, que vale 7, 3 e 1. Então, x0, y0, z0 é justamente esse ponto, 7, 3 e 1. Então, x0 vale 7, y0 vale 3 e z0 vale 1. Então, com isso, nós conseguimos ter quais são os valores de x, y e z que são parametrizados. Então, nós temos que y vai ser um y0 mais v2t, x igual a x0 mais v1t, e z igual a z0 mais v3t. Então, olha só, x vai ser 7, que é esse ponto inicial, menos 3, agora que multiplica t. E o y é y0, que vale 3, menos 5, que multiplica t. E o z é z0 mais v3, que é z, que vale 1 inicial, mais 5t. Então, com isso, nós conseguimos preencher, variando t de 0 até 1, todos os pontos que pertencem a esta curva P1, P2, que a gente pode, depois a gente vai verificar que a gente pode chamar também de R. Agora, nós vamos querer fazer efetivamente a
circulação do vetor, que seria de um vetor f, ao longo dessa reta, que é dessa curva anterior, ou a gente chama aqui da curva do item A. Então vamos definir que a nossa circulação vai ser um v, que é igual a essa produto escalar da função f produto escalar dl, como se fôssemos fazendo um pequeno acréscimo de dl caminhando ao longo da linha. E C, então, ela representa a reta que vai de P1 até P2. Como o vetor f é constante em todo o domínio de estudo, entre P1 e P2, então nós podemos partir do pressuposto que, ou seja, o vetor P1, P2, ele é um vetor R. E, então, esse vetor R é menos 3i, menos 5j, mais 5k. Ou seja, e aí vem o ponto que é importante, ou seja, a função f, como ela não varia em função de x, y, z, ela é simplesmente um termo constante, 2i mais 3j mais 5k, então é como se nós tivéssemos apenas dois vetores. Um vetor R e um vetor P. E o que a gente vai fazer em relação a esses dois, como são vetores que são constantes ao longo de todo o domínio, a gente vai fazer um produto escalar entre f e r, que é justamente esse produto aqui, ó. F produto escalar r, porque o dl é constante, ou seja, a função não muda, ou seja, a função f não muda ao longo da circulação ao longo dessa linha L, ou ao longo desta reta R. Então é simplesmente o produto escalar 2i mais 3j mais 5k, que vale f, produto escalar menos 3i menos 5j mais 5k, que é o nosso raio R, ou seja, o nosso vetor R, ou se você preferir também, é o vetor P1, P2. Então o produto escalar vai ser 2 vezes menos 3, I produto vetorial I vale 1, como vocês bem sabem, e J ou I produto escalar K vale 0. Então, nós temos 2 vezes menos 3, 3 vezes menos 5 e 5 vezes 5. Então, nós temos menos 6, 3 vezes menos 5, menos 15, e 5 vezes 5, 25. Então, nossa circulação do vetor F ao longo dessa reta vale 4. Bem, agora nós podemos fazer um outro caminho que sim, este seria um caminho mais elaborado, que seria da seguinte forma. Existe a expressão V, que é esse F produto escalar dl, só que o vetor dl ele pode ser diferenciado em relação a dt. Só que o dl, como a gente vai verificar aqui, ó, o dl também seria, ou seja, porque esse L corresponderia à linha orientada, que também corresponde a esse vetor R, que foi definido aqui. Então, dl sobre dt é igual a dr sobre dt. E agora nós vamos derivar o vetor R em relação ao tempo. Bem, mas como nós tínhamos visto aqui, ó, x é 7 menos 3t. Então, nós temos a derivada em relação ao tempo do vetor R, que vale 7 menos 3t no sentido I, mais 3 menos 5t no sentido J, mais 1, aqui é menos 5t, 3 menos 5t no sentido J, mais 1 mais 5t no sentido K. Então, aplicando a derivada em relação a t deste vetor aqui, nós temos que dr derivada em relação ao tempo é menos 3i menos 5j mais 5k. E agora, então, nós fazemos primeiramente o produto escalar, que a gente percebe que não varia em função de t. Então, nós temos menos 2i vezes menos 3i dá menos 6, mais 3j menos 5j vai dar menos 15, e o produto escalar de 5k com 5k vai nos dar mais 25. Então, no final das contas, nós temos uma integração aqui que vai ser a integral de 0 até 1, porque t varia de 0 até 1, porque é uma reta parametrizada, 4 dt, e vai nos dar, então, 4 vezes o tempo, a integral de dt é o próprio tempo, variando de 0 a 1, 0 a 1 dá 1. Então, a nossa circulação do vetor f vai dar 4, que é o que nós tínhamos visto anteriormente. Ou seja, então, as duas formas são duas maneiras de você resolver
a circulação para esse vetor f, que é um vetor constante. Então, paramos por aqui.